Craque Neto cravou um novo reforço do Flamengo após a Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também da FIFA, que vai ajudar o Flamengo e vai colocar milhões nos cofres do Mengão. Vamos falar também sobre o novo planejamento do Flamengo após a Copa do Mundo. Milhares de outras notícias, você acompanha aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. Fala, beijo, sou Arthur Félix, sabendo da mágica aqui no meu canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já treino só em nosso Flamengo. Antes de começar, deixa o like, seu like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo, então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube e a gente tá aqui no chegar a marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Muito importante minha subscrição. Subscrição ajuda demais no nosso canal, demais no nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ative o sininho de notificação, que sempre quando eu postar um de novo ou subir um de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui. Já falando da situação envolvendo hoje lá no Ninho do Urubu, que teve uma surpresa para o Augustin Rossi, goleiro do Flamengo, e o atacante Pedro. Hoje, os dois jogadores foram premiados pelo Brasileirão. O Pedro foi eleito o melhor jogador do Brasileirão do mês de abril e o Rossi foi eleito o melhor goleiro do mês de abril. Os dois jogadores do Mengão, após o treino, eles foram chamados numa sala específica lá no Ninho do Urubu e eles receberam esse prêmio. O Flamengo fez questão de postar nas suas redes sociais para mostrar à imprensa os dois melhores jogadores do mês do Brasileirão. Tem que ter, né? Porque o Rossi vem jogando muito, o Pedro principalmente vem fazendo muitos gols, vem, se eu não me engano, é um dos artilheiros, ou é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, é merecido demais o prêmio para esses dois jogadores. Bom, vamos falar agora sobre a situação, cara, envolvendo a mudança de planejamento, porque a situação é o seguinte: o Flamengo iniciou um planejamento para a pausa da Copa do Mundo do dia 11 do 6 até o dia 19 do 7. E grandes novidades podem ocorrer. O Flamengo estuda realizar o quê? Uma preparação em outro país da América do Sul ou na Europa para dar continuidade à temporada depois da Copa do Mundo. É como dizer aqui, ó. O Flamengo o Mengão fora do Brasil. O Flamengo já iniciou o planejamento para a pausa da Copa do Mundo no dia 11 do 6 até o dia 19 do 7 e grandes novidades podem ocorrer. O Clube Carioca estuda realizar uma parte de preparação em outro país da América do Sul ou na Europa. Aqui tem 3 países que estão cotados, são 2 da América do Sul e 1 da Europa. Os 2 da América do Sul são Argentina, Uruguai. E na Europa, Portugal. São os 3 países aí que o Flamengo está cogitando fazer isso para iniciar um planejamento para a pausa da Copa do Mundo. Vai ser praticamente em um mês, né, de preparação aí para conseguir voltar. Aí vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a gente não sabe se o Flamengo vai passar ou não, porque o jogo está em aberto, a Libertadores, e aí as oitavas finais, quartas, semi e uma eventual final. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer, mas o Flamengo está pensando em fazer isso. Eu vi muita gente falando isso, e aí a situação é a seguinte: a gente tem que ver se isso realmente vai acontecer, se o Flamengo vai realmente fazer isso, porque eu vi muita gente falando, não, o Flamengo não tem que fazer isso, o Ninho do Urubu é muito bom, eu concordo, as instalações do Ninho do Urubu são muito boas, mas o Flamengo quer fazer uma coisa diferente. Eu vou ser sincero, se eu fosse o Flamengo, eu não faria, eu preferia fazer no Ninho do Urubu, eu deixaria para fazer isso aqui no início do ano, no início da temporada. Viajar igual o Flamengo fez em 2024, viajou lá para os Estados Unidos, jogou amistoso contra o Orlando City, jogou, aí depois de 2025 jogou um amistoso também lá nos Estados Unidos contra o São Paulo. Eu faria isso no início do ano, aqui no meio do ano eu não faria isso, mas vamos ver o que vai acontecer, se realmente o Flamengo vai ou não fazer. Se ele fizer, nós vamos estar de plantão, sabendo que o Flamengo realmente vai tomar, e é claro que a decisão final vai ser do Flamengo. Bom,
Vamos falar agora sobre a situação, cara, envolvendo o craque Neto. Porque, cara, a situação é a seguinte, mano. Desculpa falar craque Neto, desculpa. Cara, a situação é a seguinte, ele tava falando lá na equipe dele lá, que é os donos da bola, que é lá na Band. E aí, cara, durante o programa, ele confirmou que o Flamengo está em negociações avançadas para contratar o volante Marcos Antônio do São Paulo, e que deve retornar, que o jogador deve chegar ao Flamengo após a Copa do Mundo e que o São Paulo ia fazer uma troca, ou seja, o Flamengo pegaria o Marcos Antônio e daria o Luiz Araújo para o São Paulo. E aí a situação é a seguinte, é claro que a gente não pode negar que o Flamengo especulou várias vezes esse meio campista. Ele, inclusive, no início do Flamengo chegou a querer fazer uma troca, ele pelo volante Alan, mas acabou que não deu certo. Aí o Alan foi pro Corinthians. Gente, a situação é a seguinte. Depois que essa notícia saiu, o jornalista Paparazzo Rubro-Negro e a Raíssa Simplic soltaram uma informação. E aí o Paparazzo Rubro-Negro falou assim, ó, ele entrou em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo e ela apurou que não há nada fechado entre o Flamengo e Marcos Antônio para depois da Copa do Mundo. Já a Raiz Simplica diz assim, ainda envolvendo negociações entre os dois clubes, a jornalista a Raiz Simplica informou que o São Paulo tem interesse na repatriação do atacante Luiz Araújo, que está atualmente defendendo o Flamengo, ou seja, a informação que o jogador chegaria no Flamengo após a Copa do Mundo, isso aí não foi confirmado. Mas que o São Paulo está interessado na contratação e quer repatriar o atacante Luiz Araújo, isso aí é verdade. Ela trouxe mesmo que o São Paulo realmente está interessado. Vai lembrar que o Luiz Araújo jogou no São Paulo, né? Ele foi revelado pelo Mirassol, jogou bem pouco, e aí ele foi para o São Paulo, foi onde ele cresceu, ficou conhecido, foi para a Europa, jogou muito bem, depois foi para os Estados Unidos, foi da onde o Flamengo comprou ele dos Estados Unidos e veio para o Flamengo no meio de no meio de 2023, que é onde e aí depois se firmou o Flamengo, mas do momento não tem nada, não tem uma negociação e nenhum acordo fechado para o Flamengo contratar um Marcos Antônio depois da Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer, se isso realmente vai acontecer. A informação diz que não tem nada fechado, mas no momento o Flamengo não, também, como eu disse, não tem nada fechado. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer, se isso realmente vai acontecer. A informação está dizendo que não vai, mas vamos acompanhar as próximas cenas dos próximos capítulos. Bom, vamos falar agora sobre a FIFA, que vai ajudar o Flamengo, porque a situação é o seguinte, cara. A FIFA vai dar 11 mil dólares para os jogadores que vão estar representando o seu país na Copa do Mundo. E eles vão pagar para os clubes. E a situação é o seguinte, o Flamengo tem 7 jogadores na pré-lista, falei 5, mas tem 2 que estão ali cotados na pré-lista, mas provavelmente não vão ser convocados. Os 7 são, ó, tem o Danilo, tem o Léo Pereira, tem o Alexandro, tem o Paquetá, tem o Pedro, 5. Aí você tem o Samuel Lino e o Léo Ortiz. São esses 7 jogadores que estão na pré-lista da seleção brasileira. Muito provavelmente quem vai para a pré-lista, quem vai para a Copa do Mundo vai ser 4, que vai ser o Danilo, Alexandre, Paquetá e Léo Pereira. Eu acho muito difícil o Pedro ir. O Caio até trouxe, ele tá vindo por fora. Eu acho bem difícil o Pedro ir para a Copa do Mundo. Eu acho realmente um pouco difícil, mesmo que ele seja eu acho realmente bem difícil ele ir para a Copa do Mundo. Eu acredito que é uma possibilidade, sim, só se algum atacante machucar. Mas é claro que eu não estou falando que ele não vai para a Copa. Mas na possibilidade hoje, eu acho bem difícil. Eu acho muito provavelmente o Flamengo ter 4 jogadores aí. Porque você tem os 4 da seleção, 4. Aí você tem os 3 uruguaios. Os 3 uruguaios ali, 4, 5, 6, 7. Os 3 uruguaios, 7. Aí você tem um Carrascal colombiano. Aí você tem 5. Aí, mais 3, 6, 7, 8. Carrascal, 9. Gonzalo Plata, 10. Totalizando 10 jogadores. E aí, a situação é a seguinte. Vamos supor que desses 10 jogadores que estão na pré-lista das suas seleções, eu acho que os únicos que não vão para a Copa do Mundo são, vamos supor aqui, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro. Esses 3 jogadores não forem para a Copa do Mundo, vão ficar 9 jogadores do Flamengo que vão para a Copa do Mundo. Aí você, 11 mil dólares em reais hoje, dá em torno de 55 mil reais. Agora você soma 9 vezes 55, dá em torno de 494 mil reais. Ou seja, o Flamengo teria ganhando uma bagatela
uma bagatela muito grande da FIFA. É claro que esse valor não vai ser pago ao jogador, vai ser pago ao clube e também quando o time, a seleção for avançando de fase, isso também vai ajudar. Vamos supor, o Brasil passou da fase de grupo, Uruguai passou da fase de grupo, Colômbia e Uruguai passou da fase de grupo. Todos os jogadores que estão na seleção brasileira, Colômbia, Equador, vão receber. O Uruguai também vão receber. O Uruguai foi eliminado e o Uruguai foi eliminado, a Colômbia e o Equador foi eliminado. O Brasil avançou, sei lá, para a semifinal. O Brasil, o Flamengo vai receber porque tem 4 jogadores lá representando a Copa do Mundo. É o que a FIFA pretende fazer, não só, mas com todos os clubes que estiver representando, tiver com o seu jogador representando o seu país. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, hoje no Ninho do Urubu teve as fotos do Lucas Paquetá e Eric Pulgar treinando em campo com o grupo. E é claro que tinha uma expectativa dos dois jogadores estarem na partida contra o Vitória, jogo válido pela Copa do Brasil. Bom, galera, essa é a transformação do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês. Não se esqueça, Jesus te ama. Falou!